O programa Cidade Aberta retorna aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós damos continuidade ao programa de hoje, divulgando a audiência pública que a Comissão Especial sobre a Família vai promover na próxima sexta-feira aqui em Farroupilha, com o tema O Cenário da Adoção em Farroupilha. O evento, a audiência pública, acontecerá na Câmara de Vereadores do nosso município. A partir de agora, integrando a bancada, é nosso convidado o juiz da 2ª Vara Civil de Farroupilha, o Dr. Mário Majoni, que tem trabalhado muito em favor da adoção no município de Farroupilha. Dr. Mário, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui nos estúdios. Primeiramente, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Um prazer estar de volta aqui no programa de vocês. Com certeza. Doutor Mário, Farroupilha, eu não canso de dizer isso, e tenho dito na abertura do programa também, de que Farroupilha é uma referência. Eu não sei se eu posso usar o termo escola, mas enfim, é um indicativo positivo de adoção. Eu recordo que há alguns meses o senhor também esteve num grande veículo de comunicação aqui da Serra Gaúcha, numa emissora de televisão em Caxias do Sul, divulgando exemplos aqui de Farroupilha. Farroupilha realmente tem exemplos bonitos, na sua visão, na área da adoção? Tem exemplos bonitos na área da adoção. Na verdade, é um trabalho todo articulado de toda a rede do município de Farroupilha, que engloba o Ministério Público, é o grande articulador, a meu ver, a doutora Cláudia Fórmulo desse trabalho, mas junto com ela tem o Conselho Tutelar, e junto com o Conselho Tutelar tem as escolas, tem os hospitais, tem os postos de saúde, tem o CREAS, o CRAS, o CAPS. Então, tem toda uma rede do município que trabalha em prol da criança e do adolescente. Na verdade, o que se busca é que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos fundamentais garantidos. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Que se dê, assim, Farroupilha, eu não considero que seja referência, se tem feito um trabalho grande, sim. Eu tenho feito bastante adoções por conta de um entendimento também jurisdicional meu, de que os pais que não cuidam bem, as mães que não cuidam bem, que são muito relapsos no cuidado dos filhos, que sejam destituídos do poder familiar. Então, há entendimentos diversos no sentido de que se deve investir indefinidamente na família biológica. O meu entendimento é que se deve sim investir muito na família biológica, mas chega um momento em que é necessário dizer, não, essa família não vai dar conta de cuidar bem do seu nenê, da sua criança, do seu adolescente. E, portanto, é melhor a gente dar um encaminhamento diverso, encaminhar para uma outra família. E aí vem a adoção. Ou, às vezes, há também alguns casos, mas Farroupilha são raros, em que a mãe consente com a adoção. Então, a mãe e o pai. E, geralmente, a mãe e o pai ela prefere não dizer que é o pai, enfim... É mais uma questão da própria mãe. Da própria mãe entregar a criança para adoção. Então, nesses casos, não há uma ação de destituição. E há alguns outros casos em que há adoções unilaterais, em que alguém já vive em união estável ou em casamento, e que o outro companheiro, a companheira tem um filho, e geralmente é a mulher que tem um filho, e o homem acaba adotando, ou a mulher, eu já tive um caso também em que a mulher acabou adotando o filho que era do outro. Então é possível esse tipo. Claro que para acontecer isso, ou o filho não deve ter pai, então, ou o pai consente com a adoção. Geralmente são crianças, adolescentes que não têm pai, e vem o outro companheiro do casamento, o marido, e adota o filho. Então é a adoção unilateral. Unilateral, certo. Eu queria voltar um pouquinho, doutor Mário, o senhor falava sobre todo o trabalho da rede aqui em Farroupilha, até não imaginava que esta rede da adoção
fosse tão grande. Ela envolve a promotoria, o judiciário, a estrutura pública em alguns segmentos no município, escolas, o próprio conselho tutelar. Cada um tem uma parte dentro da construção desse processo, então. Cada um tem uma parte, com certeza. Qual é a parte de cada um? O judiciário é que tem a competência de tratar essas questões. Então, não existe adoção legal fora do judiciário. Então, o grupo de apoio à adoção faz parte, o DNA da Alma faz parte dessa rede de trabalho que nós temos. Esta amarração da rede. Todos fazem parte, na verdade. Quem adota faz parte dessa rede. A criança e o adolescente fazem parte. Então, o trabalho da escola, do posto de saúde, qual é? É comunicar quando há uma criança, quando há um adolescente em situação de risco. Então, aquela criança que está indo para a escola toda machucada, com sinais de agressão, alguma coisa está errado. Aquela criança que está triste na escola, que não participa das atividades. Então, a escola tem que tentar resolver isso. A escola é um termômetro. Pode ser um termômetro. A escola, assim como o posto de saúde, assim como a comunidade religiosa, quando se vê que uma criança não está bem, então cabe a quem conhece essa criança acionar o conselho tutelar ou tomar as providências dentro da escola. O primeiro campo é a própria escola que vai tomar, no posto de saúde é o próprio posto de saúde que vai tomar a providência, mas vendo que a situação é mais grave, então comunicar para o conselho tutelar. O conselho tutelar vai diligenciar e encaminhar para o CRES, encaminhar para o CRAS, encaminhar, às vezes é uma questão de atendimento médico, outras vezes a questão de atendimento psicológico, atendimento social, enfim, vai tentar solucionar o caso, sem necessidade de levar para mim, que sou o juiz. Nos casos mais graves, quando se pensa, então, em que o único caminho é o acolhimento da criança, do adolescente, e quem sabe a destituição do poder familiar, então esses casos, e só esses, vêm para o juiz da infância e da juventude. Mas para esses casos chegarem até mim, é preciso que haja quem comunique o caso, quem faça esse trabalho anterior para detectar que é o caso de vir lá para o juizado. Então é assim que funciona, esse é o trabalho de rede que nós temos. Eu sei que o senhor sempre usa o termo em diversas ocasiões e acredito que ele seja adequado também para a questão da adoção, de que o trabalho do juiz dentro de um processo de adoção, claro, a adoção é legal quando acontece a intervenção, quando tem a participação do próprio judiciário, mas eu sei que o senhor gosta de trabalhar quando que o cenário ele acaba se construindo e que a participação do juiz seja o menos possível na sua construção, somente na chamada homologação, né, doutor? Não, na verdade, na adoção... Ou é diferente? É diferente. O trabalho, o meu conceito é que a adoção é uma intervenção muito forte. Mais forte. É uma intervenção do judiciário, eu diria assim, das mais graves que há, porque como pano de fundo ela tem a destituição do poder familiar. Então, no momento que você retira o filho de alguém, é uma atitude extremamente grave. Nós que temos crianças pequenas sabemos como nos apegamos a ela. Como poderia ser dolorido. E como é dolorido quem perdeu um filho por conta, por exemplo, de morte, sabe como isso é dolorido. E a destituição não deixa de ser uma perda de um filho. Uma ruptura daqui a pouco. É uma ruptura que é extremamente grave, assim, e são apenas para aqueles casos excepcionais em que realmente os pais não cuidam bem dos filhos. Então, nos demais casos, se tenta fazer com que fiquem com a família. Com a né? família. Então, nesses casos mais graves, mas isso não tira a dor de quem vai perder o filho, por mais que não seja um bom pai e uma boa mãe. Eu entendo assim que todos têm, isso fere muito o sentimento das pessoas. De qualquer maneira, assim, então há o trabalho judiciário. E aí eu entendo também que é uma intervenção muito grande, mas para evitar que depois tenha que continuar intervindo a vida toda. Porque se eu não faço uma intervenção, o que vai acontecer? Essa criança não vai ter não vai ter aquele atendimento, o médico de saúde, não vai ter bons exemplos em casa. O que vai acontecer? Vai ser uma criança
desregrada, Qual será um o seu adolescente futuro? desregrado, então ele vai causar problemas logo na escola, vai causar problemas de saúde, vai causar problemas de segurança pública, vai causar problemas em todas as ordens e em todos os níveis. Então, uma intervenção extremamente forte do judiciário ao início da vida, ou num determinado momento da vida da criança e do adolescente, para evitar inúmeras outras intervenções que seriam provocadas pelo fato dessa criança e desse adolescente não ter um pai e uma mãe que saibam dar carinho, que saibam dar afeto, mas que saibam também ensinar limites, que saibam dar educação. Então, e aí entra a questão da responsabilidade do judiciário. E de ser pai e mãe. Pai e mãe. Talvez seria uma participação menos forte, menos intensiva do judiciário, quando que a própria mãe ela tem o discernimento que ela quer doar aquele bebê ou aquela criança por N fatores. Nesse caso, a intervenção é muito menor. Ela é bem mais branda. E se eu trouxesse aqui materialmente o processo em que uma mãe quer entregar para adoção, ele é algumas folhinhas. O processo de destituição do poder familiar são 3 ou 4 volumes, no mínimo, de 200 folhas. Então, é um processo extremamente amplo, porque para destituir o poder familiar, você tem que praticamente reconstruir a vida, processualizar a vida da pessoa para dizer, não, essa pessoa não pode ficar com uma criança, não pode ficar com um adolescente, porque não vai dar condições, não vai dar um bom exemplo, não vai garantir um ambiente em que os direitos fundamentais da criança e do adolescente sejam respeitados. Doutor Marjone, uma destituição familiar, acredito, não seja uma situação muito fácil até para o próprio juiz. Ele não pode tomar a decisão de uma hora para outra. Tem uma série de fatores, ele tem que estudar, ele tem que buscar muitas informações para tentar errar o menos possível o que o senhor falava. Menos sintomática, menos dolorida aquela situação e que no futuro ela não venha recrudescer, né? Com certeza. Assim, então, e essas questões, o tempo de duração, quanto tempo você pode ficar estudando a família, quanto tempo a criança ou o adolescente podem ficar acolhidos, todas essas questões, quanto tempo se deve investir na família biológica, são questões que estão sendo debatidas nessas audiências públicas. Me parece que por isso é importante a participação da comunidade. Há entendimentos diversos a respeito, não é pacífico. Então, eu tenho um entendimento jurídico que faz com que eu destitua mais crianças e adolescentes do que a média dos outros juízes, e isso faz com que Farroupilha tenha mais adoções. Então, este é o cenário, eu diria, das adoções em Farroupilha. O que a gente poderia colocar? Tem algum número, talvez, para ilustrar? Por exemplo, no ano passado eu fiz 31 adoções em Farroupilha. 31. Foi um número extraordinário, muito grande de adoções, porque eu tive diversos grupos de irmãos. Então, dessas 31 adoções, 17 eram grupos de irmãos, 17 Sim. crianças e adolescentes. Então, esse ano eu já fiz 2 adoções de 2 grupos de 5 irmãos. Então, isso eleva o número. Mas, de qualquer maneira, a minha média em Farroupilha é de em torno de 20 adoções por ano que tem acontecido. Uma média de 20. Uma média de 20. Nós temos, assim, a média de permanência da criança e do adolescente na casa-lar hoje gira em torno de 7 a 8 meses. Então, a criança é acolhida, a média de permanência dela é 7 a 8 meses, enquanto que em outros locais tem médias assim, superiores a 2, 3, 4 anos. Então, eu tenho assim, que o local adequado para uma criança e um adolescente viver é na família. É a família. Mas não em qualquer família. E de qualquer jeito. E não de qualquer jeito, porque tem algumas famílias que eu tenho a convicção que a criança está muito melhor na casa lar, ainda que por largo tempo, do que na família biológica. Por óbvio que o meu entendimento é que a casa lá tem que ser uma casa provisória. Que se tem que, é um período de passagem. É um período de passagem, e a criança e o adolescente não se deve criar uma perspectiva dele ficar aí. Ele tem que ficar aí um tempo em que se estuda a família biológica para ver se a criança e o adolescente pode voltar para casa, ou para os avós, ou para algum tio, alguém que tenha condições ali, que possa dar para essa criança e esse adolescente a garantia dos seus direitos fundamentais, o carinho, o afeto, limites, educação, sustento, todas essas questões. Ou
se é de destituição do poder familiar e encaminhamento para a adoção. Então, esse trabalho, essas questões, a meu ver, que permeiam essas audiências públicas que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul. E Farroupilha sendo escolhida porque são poucos municípios que receberão essas audiências públicas, né, doutor Mário? Então é um momento, quero frisar mais uma vez, que é um momento especial nesta sexta-feira, porque é um olhar para a questão da adoção no município de Farroupilha. E é um tema que está cada vez mais em pauta, cada vez mais presente. E eu tenho escrito, por exemplo, semanalmente algumas crônicas no jornal Farroupilha, e tenho disponibilizado elas no Facebook também, de casos de adoção, sempre evitando divulgar nomes, a não ser quando a pessoa, a família entende que autoriza, enfim, mas assim, no sentido de se criar uma cultura da adoção. Mas o que eu quero mesmo não é criar a cultura da adoção, é cultivar uma cultura de pais e mães suficientemente bons. Isso é que importa. Então, se o pai e a mãe biológica não dão conta de desempenhar bem essa função, que venha um outro pai, uma outra mãe adotiva. Que desempenhe a função. E o meu conceito, assim, se eu tivesse que conceituar a adoção, é uma filiação. Então, você ter um filho biológico ou ter um filho adotado é absolutamente igual em todos os termos, em todas as modalidades. A única questão é a genética. Tipagem sanguínea daqui a pouco, mas até a genética, em algum ponto, ela acaba se identificando, convergindo, porque existe alimentação, existe uma série de fatores que quem é adotado e quem adota acaba passando para o filho, e o filho acaba adquirindo dos pais o jeito de caminhar, de falar e tudo mais. Isso vai sendo adquirido, a vida como um todo vai forjando aí a família. E isso na família biológica não deixa de ser assim também. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Em seguida a gente volta então com o segmento final do programa. O juiz Mário Majoni é o nosso convidado, ele é o titular da 2ª Vara Civil do Fórum de Farroupilha. Estamos falando sobre adoção, enfim, vem aí nesta sexta-feira em Farroupilha, audiência pública na Câmara de Vereadores com o tema O Cenário da Adoção em Farroupilha. A promoção é da Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, são os nossos apoiadores culturais. A gente volta em seguida com a parte final do programa de hoje. Fiquem conosco.